Estão me mandando pergunta da live aí. O assunto de hoje, né, Eduardo? Então, Eduardo Matos. Então, a gente está... nós dois somos membros da Atletas pelo Brasil. E a gente sempre, enfim, desde muito tempo que a gente se interage, né? Porque eu e Flávio, enfim, com outros atletas também, por conta do nosso trabalho social, nosso engajamento social e tal, a gente sempre teve nos mesmos locais, nos mesmos fóruns, né? Enfim, e aí a gente criou há 12 anos atrás, mais ou menos, Atletas pelo Brasil. E nós, enfim, desde o início. E a gente sempre muito envolvido. Então, enfim, ele tem feito bastante coisa, eu tenho feito algumas outras coisas. E a gente resolveu fazer essa live junta para falar do momento, falar das ações, enfim, que a gente tem feito, né, depois da carreira de atleta, né? Contar um pouquinho, enfim, falar um pouquinho. E falar um pouquinho da Atletas pelo Brasil, né? O que já fez, o que está fazendo. Falar um pouquinho desse momento, né, de pandemia. Deixa eu ver aqui. Então, que tem, enfim, a gente tem à frente das nossas instituições e como atletas, assim, buscado, né, se movimentado para ver o que a gente pode fazer nesse momento. Enfim, é um momento difícil para as pessoas, é um momento difícil para o esporte, né, um momento desafiador para, né, para as pessoas, para a vida em sociedade de uma maneira geral, para as famílias, né, de classe de... Agora, Flávio. Vai estar entrando. Então, fala, Flávio. Ana, eu estava numa outra história, até lá da campanha. E a Virna aqui? Virna! Amor. Estevão, pô, tem uma galera boa aqui hoje, hein? Mal cheguei, já tá recebido aqui com... Desculpa, Ana, a gente estava na reunião lá da campanha, a gente vai falar sobre isso também. Quando eu vi, corri, desculpa. Tá falando um pouquinho, o pessoal tá perguntando o que a gente vai falar hoje, Flávio. Eu falei pra gente que a gente vai falar um pouco, enfim, estava contando um pouco da nossa relação de atletas, né, no Atletas pelo Brasil. Uhum. Enfim, que a gente teve há muito tempo, né? Muito tempo a gente se cruza por aí, porque a gente acabou entrando na área social e fazendo projetos de esporte para periferia, para baixa renda. Então, envolvidos muito nisso, a gente, né, criamos juntos aí Atletas pelo Brasil. E nesse momento de pandemia, né, é um momento difícil, né, um momento difícil para pessoas com quem a gente trabalha, né, enfim, e para o esporte, né. Então, mais ou menos era sobre isso que a gente ia falar. Mas como eu tô aqui há um tempão, pode falar um pouquinho você agora, se você quiser introduzir o que você quiser aí, a gente vai pegando. Foi mal, Nia. Não, para mim, pô, barato, obrigado aí pelo convite. Essa ideia foi da Atletas, a Ana aí que liderou desse bate-papo. E para mim é sempre uma honra estar com a Ana, que sempre inspirou a gente no Reação com o IEE. Quanto tempo tem o IEE, Ana? Quanto tempo? Fez 19 anos esse ano. De fundação, tudo? 2001. Começou como projeto Exato. em 98, mas como instituto 2001. Porque são poucos os projetos assim de atletas, bom, que começaram. O Reação começou em 2000, mas oficialmente, formalmente fundado em 2003. E quando a gente começou, a gente tinha alguns poucos projetos, né, para a gente olhar. Tinha o IEE, tinha o Instituto Ayrton Senna, tem a Luta pela Paz, o Fight for Peace aqui do Rio. E foram os nossos benchmarks, assim. A gente se inspirou bastante aí na trajetória de vocês e estamos na luta aí. É legal que a gente está num barco, modalidades diferentes, mas o esporte e a educação, não importa se é no tatame, na quadra, na piscina, onde for, está no mesmo barco. É isso aí. E hoje você está, enfim, super envolvido com Reação, né? Você está na TV, enfim, já há bastante tempo. Mas, enfim, você não sai do tatame, não sai lá do projeto, né? Tem
toda a parte de treinamento, né, e de formação, e que tem, enfim, grandes atletas já campeão olímpico e tudo, né? E tem também a parte de esporte para todos, né? De estar levando o esporte ali para, enfim, como um acesso. E aí você não sai de lá, né? Você está direto, está treinando aí, tá no tatame. Só fazer uma pausa aqui. Clodoaldo Silva, monstro paralímpico, um dos maiores atletas paralímpicos do Brasil. Pô, tô até emocionado aqui com essa galera. Não vou eu vou olhar, não olhar um pouquinho, vou olhar um pouco menos, que senão eu perco o foco aqui. Mas Ana, assim, o Reação é a melhor parte da minha vida. Imagino que essa seja da sua. Normalmente eu brinco que eu subi o primeiro dia na Rocinha em 2000, agosto de 2000, subi de faixa preta para dar aula e já desci de faixa branca, né? Já entendi que aquele meu paradigma de inclusão social ele era absurdamente fora de contexto. Eu estava achando que eu ia levar aquela garotada de baixa renda para conhecer um mundo que inclusão social era carregar eles de baixo da pirâmide, da base da pirâmide social para cima e conhecer o mundo que realmente tinha valor. E quando eu entendi que aquilo ali tinha um baita valor, e estou sendo pureza aqui, né? Eu vim com uma ideia existencialista, comecei achando que esse era o caminho. Eu entendi que aquilo era uma baita besteira, né? Que aquela molecada era um bando, porra, guerreiros também, lutadores, que nem eu, e que a gente estava junto no mesmo barco. Então, eu acho que eu fui sendo incluído também, sabe? Foi uma inclusão de todos os lados ali. A gente evita usar a palavra inclusão social, usa sempre integração social, que eu acho que ela é mais honesta. E são hoje 20 anos, 17 de fundação, mas aprendendo, ensinando e crescendo juntos, sabe? Reação hoje a gente tem um DNA muito forte, um time muito bom, a gente tem 75 funcionários hoje e 2.000 alunos. E eu estou muito orgulhoso assim, de ver o time reagindo, o nosso nome é Reação, como a gente está lidando com essa pandemia, todas as transformações que a gente tá vivendo, né? E experimentando, errando, acertando. Mas está divertido, assim, nesse sentido, sabe? A gente vai voltar diferente, eu acho que a gente vai voltar maior. Milk? Pra gente tá, assim, a gente lá no Instituto, a gente tem projetos que a gente faz, enfim, tem atendimento direto, né? Então tem 5.000 alunos, a gente tem núcleos esportivos, né? Enfim, a gente está sempre dentro de uma escola pública ou dentro de um espaço comunitário, né? Em Heliópolis a gente está em quadras em quadra, enfim, aberta de conjunto habitacional e em Jardim São Luís também, aqui na zona sul de São Paulo. Quais lugares vocês estão, Ana, hoje? Então, a gente tem o nosso maior volume de núcleos, são 17, 18 núcleos. Uma parte é em São Paulo, então tem na zona sul de São Paulo, ali é Boimirim, Campo Limpo, ali Jardim São Luís, tem Céus ali na zona sul que a gente trabalha há muitos anos. Então, no Jardim São Luís, que é um conjunto habitacional ali, Campo Limpo, acho que é em Boimirim. Tudo divisa ali, né? Enfim, desde 2003, né? Então, ali a gente tem aluno que cresceu, foi para a faculdade, virou estagiário, trabalhou com a gente como professor, cresceu, passou a formar outros professores, né? Participar dos projetos nossos de formação de professores. Então, assim, é uma geração, não sou... Ninguém lá nem quer muito saber de mim, quer dizer, não tem essa questão do ídolo distante, mas tem do ídolo próximo e possível, que é o professor, que é o jovem que está se encaminhando. Aí a gente tem na Zona Leste, bem Zona Leste, Itaim Paulista, São Miguel Paulista. Lá Itaim Paulista, a gente fala que é tão complicado lá que nem o crime lá é organizado, né? Que é tudo... Assim, as barbas, né? Pontas da cidade, né? E aí a gente tem também na região de Heliópolis, que é uma concentração grande de alunos, tem quase 1.000 alunos em Heliópolis. A gente tem Embu das Artes, que é Grande São Paulo, Carapicuíba, Osasco, tudo Grande São Paulo. A gente tem no litoral, São Sebastião, na Praia de Maresias. Lá a gente tem surf também, aula de surf. Tem outras modalidades, mas tem o surf. A gente tem no Rio, já teve em vários lugares no Rio, e a gente está em Santa Cruz. E também num projeto em todas as vilas olímpicas do Rio, são 23, né? 23 vilas olímpicas. A gente está assim, qualificando os professores, a gestão
e as práticas, né, das Vilas Olímpicas. A gente está em Recife. Então, esses são os núcleos. E a gente forma, né, por ano professores, são uns 3, 4 mil professores de 50, 60 cidades, né, diferentes. Então, enfim, a gente tem uma visão, assim, Flávio, de que é preciso chegar no Brasil inteiro, né? A referência que a gente tem é que são 45 milhões de alunos nas escolas públicas. Como é que chega nisso tudo, né? E, então, desenvolver metodologia para ensinar professores, para que possa ter essa cultura, né, do ensino do esporte para todos disseminada, né? Então, a gente tem muito essa visão, né, e trabalha desse jeito. E, enfim, vários projetos, mas assim, basicamente a gente dá aula direto, ou a gente forma professores ou gestores para que aconteça o esporte. É uma luta. E Ana, nesse tempo aí, pô, é tempo pra caramba, né? O que que te motiva mais assim para continuar na luta? O que que te faz, o que que te indigna mais para você acordar todo dia e continuar nesse mesmo lugar? Guerreira, tentando mudar as coisas. Sabe que eu acho que assim, é uma coisa que para mim não é uma questão de bondade, né? Tudo isso é uma questão de lógica, né? Não vai estar bom para todo mundo, não vai estar bom para mim se não estiver bom para todo mundo. E se, enfim, a gente eu tenho uma coisa de Brasil, sabe? De orgulho do Brasil, enfim, quando eu jogava na seleção, a gente tinha essa sensação de estar defendendo a minha pátria, sabe? Defendendo a pátria é defender a minha família, as pessoas que eu conhecia, a luta, né? Os valores, né? Os potenciais que a gente tem aqui. E eu, com o Instituto, eu conheci o Brasil inteiro. Então, eu vi o Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente já fez... Caravana rodou tudo, né? A gente já fez com o Instituto projetos em quase todos os estados do país, né? Falta aí 2 ou 3 estados, no máximo, que a gente não fez projeto. Então, eu viajei demais. E, assim, muita coisa boa, muita gente boa, muito lutador, muita gente de valor. Então, isso eu acho que tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que, por uma lógica, a gente tem que dar a contribuição que a gente puder para que a coisa seja mais equilibrada, né? E, assim, não adianta só fazer uma doação, entendeu? Porque uma doação é super legal, mas é super importante. Mas a lógica da sua vida, né, é que ela tem que ter essa cara, né? Não adianta você, enfim, ser né, salve-se quem puder na sua área profissional e depois dar uma doação para, enfim, ajudar algum projeto filantrópico, né? É uma questão de equilíbrio, né? Como é que a gente equilibra as coisas na nossa vida para que a gente faça com que a coisa vá bem para a gente e vá bem para os outros também, né? Meu maneira, eu sempre pensei assim, a minha maneira, enfim, eu dei sorte de poder continuar no esporte, né? Que é o que eu acredito, né? Eu acredito que as pessoas é uma maneira de se desenvolver, né? De virar gente, o esporte, né? Fazer esporte, viver num ambiente esportivo, né? Enfim, fazer parte de grupos, né? Então, enfim. E o que me Agora, motiva fala aí, desculpa. é que cada um tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Qual que é a minha parte? A minha parte é fazer funcionar uma redes, né? A gente influencia redes de pessoas. A maneira como as pessoas veem a educação, através da educação física do esporte. Como as pessoas veem a gente trabalha com princípios, né? Que é o princípio de inclusão de todos, respeito à diversidade e construção coletiva. São 5 princípios, mas esses são os 3 principais. E é assim que a gente vê o mundo, né? Que tem que todos participarem e as pessoas são diferentes. E construindo coletivamente, a gente consegue algo que seja bom para todos, né? E aí a gente desenvolve autonomia, enfim, e acaba seguindo esses ensinamentos para a vida, né? A gente tem um negócio no esporte que, enfim, que dá para levar, né? Você projeta, né? As experiências do esporte para as coisas da vida. A gente tem as competições dos nossos jovens, a gente tem torneios de futebol e de vôlei. Não tem árbitro. A gente, lógico, foi uma construção. Mas hoje em dia a gente chegou num ponto que não tem árbitro. Então o cara diz, foi dentro, foi fora, pegou,
Não tem. Então, assim, eles se regulam. Aí se tem uma dúvida muito grande, pode chegar um professor para mediar, enfim. Mas então assim, é construir dentro daquela que a gente pode, que a gente tem acesso, uma realidade, né, que seja boa para todos, né? Isso a gente faz através do esporte, dentro do instituto a gente faz isso através do esporte. Eu acho que isso, assim, extrapola para a vida, né? Então acho que essa é a minha parte dentro do que eu posso fazer, influenciar outras pessoas para fazer assim também, né? Ensinar qualidade técnica, né? Caminhos pedagógicos, né? Educacionais de práticas, né? Então, professores dando boas práticas, né? Isso é uma maneira de sentar, da gente estar trabalhando para que as pessoas sejam mais felizes, tenham uma vida melhor, né? Tenham experiência de vida melhor. E você foi muito feliz, Ana, na escolha do nome, de trazer educação para o nome, porque há 20 anos era muito, até hoje, né? Você vê Ministério, agora não é mais Ministério do Esporte, mas o Ministério do Esporte não se comunicava com o Ministério da Educação, tão dissociado, quando na verdade o esporte é educação. E você já trouxe para o nome, né? Instituto, o IAE já tem educação no nome também, mas naquela época era quase disruptivo, né? Você trazer para um projeto, você associar esses dois hoje tem a história de non-cognitive skill, né, das competências não cognitivas cada vez mais poderosas, porque o mundo está mudando, as competências cognitivas que você usa para uma determinada profissão, daqui a pouco tempo talvez não sejam mais úteis para você conseguir emprego. Então, as não cognitivas, que a gente está falando dos valores que a gente carrega, atitudes, etc., você leva para. Não importa para onde vai o mundo. E o esporte é muito poderoso nisso. Mas naquela época falava-se muito pouco nisso, né? O esporte medalha, né? Esporte campeão, né? Esporte, né? A competição, né? O adversário, né? Então, o esporte traz isso, né, Flávio? A gente sabe, enfim, essa é a história do esporte, né? Ela tem, era para os, enfim, nobres, né? Era, depois era símbolo, enfim, símbolo da força dos países, né? E sempre tem isso, né? Chega assim, muita gente não tem. A gente tem mais de 60% de pessoas sedentárias no país, né? Esses números eles são assim próximos, né, do que a gente acha que pode ser a verdade pelo que a gente vê, né? Porque a pesquisa em cima disso ela é muito frágil no país, né? Os números são muito frágeis. Mas mesmo assim, enfim, mais de 60% de pessoas sedentárias. Então, a atividade física, o esporte, ele não está assim presente na vida das pessoas. Está na nossa, que a gente nasceu aí, né? E fica muito na nossa, né, na nossa bolha. Então, enfim, e não é porque tem muito disso. Então as pessoas olham o esporte, isso é para os bons de bola, né? Isso não é para mim. E aí, enfim, você não. E você vai para outros países, eu sou do Sul, né, Flávio? E lá Blumenau. E você também tem essa ascendência europeia, né? Inglesa, né? Quer dizer, você tem essa coisa que em alguns desses países, né, o esporte ele faz parte da cultura, né? Muito mais presente na vida das pessoas. E independente se chegar O resultado passa a ser uma consequência secundária, né? total. Dentro do projeto de país, né? Projeto de nação. Mas você sabe que é difícil. Outro dia eu fui fazer. O Bernardinho me chamou para participar de algum evento que ele estava fazendo, falando do projeto social dele, né? Na verdade, era um projeto, era um evento de captação. E quantos você já participou, quantos já participei, né? O famoso ali tentar convencer as pessoas que o que a gente faz é muito importante para transformar vidas, né? E eu vi ele falando, tal, eu falei, como é que eu falo para essas pessoas que isso que está acontecendo aqui é muito relevante, né? E aí eu fiquei pensando sobre como é que a gente, o que é o esporte para a gente, né? Esporte para mim ele está muito, para mim é metáfora, né? Eu quando eu olho para trás assim, penso na minha vida, eu acho tem muita coisa que o esporte me trouxe. Eu me lembro que a primeira vez que eu entendi o que era perder foi no Brasil e Itália em 82, né? O Brasil perdendo para a Itália, os 3 gols do Paulo Rossi, eu uma criança, e depois eu entendia como é que aquele time espetacular perdia, né? Então, acho que a primeira conversa que eu tive sobre derrota, ainda muito criança, foi meu pai me explicando que aquele tipo de coisa acontecia, né? E depois vieram os domingos com Ayrton Senna, acompanhei o Joaquim Cruz sendo campeão olímpico em 84, que vinha de uma história dificílima, né? Um cara paupérrimo que foi lá e conquistou o mundo, vencendo no atletismo em Los Angeles.
88, o Aurélio Miguel campeão, as meninas do vôlei tirando onda e você ali dentro, todo aquele embate com Cuba. Enfim, se eu olhar para a minha vida, assim, eu fui construído com tantas histórias do esporte, com tantas associações e exemplos que vieram do esporte, né? Especialmente nessa coisa de ganhar e perder, né? Eu acho que talvez a coisa mais importante é que o esporte ensina a perder, né? E a gente vive numa sociedade que todo mundo só quer ensinar a gente a vencer. E o mais importante para mim é aprender a perder, né? Porque quando a gente aprende a perder, a gente perde o medo de perder, sabe reagir, se levanta rápido, segue para a próxima luta e a vida segue. Então o esporte tem um valor assim para mim tão espetacular quando a gente fala de construção é, de gente, né? De nação, de pessoas, de gente preparada para lutar. A vida é uma luta, então para mim o esporte é a luta. Então assim, para mim eu fico cada vez mais encantado vendo o poder que a gente tem, que o esporte tem, com as histórias de sucesso que a gente vai construindo nos nossos projetos. Então, eu acho tão. E a gente ainda está tão longe, né, de ter o esporte onde ele precisava estar. Quando você vê a educação física escolar, por exemplo, né, sempre um apêndice do resto. É sempre, inclusive em escolas caríssimas, né, escolas privadas, não é uma questão, não é um problema da escola pública, é um problema da educação do Brasil, né, da valorização do esporte. Você chega, por exemplo, no ensino médio, todo mundo preocupado com o vestibular, a educação física ela fica absolutamente legada ali, ninguém nem dá. O mente sã, corpo sã, é um movimento, é equilíbrio o tempo inteiro, né? Aí você constrói uma sociedade com todos esses problemas que você está falando, né? De sedentarismo, obesidade, é, dificuldade de lidar com emoções que o esporte teria ajudado, e por aí vai, né? Dentro das comunidades, o esporte ele tem assim, o que a gente faz ali, a gente cria espaços seguros, né, para as pessoas frequentarem. Então, enfim, são as mães, os pais têm a confiança de deixar o filho frequentar um espaço público, né, onde tem um núcleo nosso, onde vocês têm atividade, né? Esses espaços eles viram referências sociais, né? Eles têm toda essa coisa de aprender a fazer parte de grupos, né? E criar grupos e trabalhar em grupo, né? E ser uma referência assim, porque, né? Você tem isso, as classes mais altas têm isso às vezes, muitas vezes na família, tem isso na igreja, né? No clube, né? Enfim, as classes mais baixas elas vão tendo poucas opções para isso, né? A igreja também, né? A igreja muitas vezes, a maior parte das vezes evangélica, nada contra, mas enfim, é o que está nas comunidades muitas vezes. As escolas poucas são, né? Poucas são acolhedoras para as comunidades, né? E então esses espaços onde elas vão praticar esporte, esses núcleos esportivos que a gente organiza, são espaços de referência social, né? E nessa época, agora nessa crise da pandemia, tem sido um suporte, né? O que a gente vê né? Porque, de repente, quando começou a final agora de março, né? Começo da segunda quinzena, Yane, eu não desculpa enxergo. que a Yane entrou aqui. A Yane Marques, medalhista querida de bronze na Olimpíada, adoro. Mas pode ir lá, desculpa. Não, por Como é que favor. você está falando da pandemia agora e de como vocês estão reagindo? A gente vai falar sobre isso também, né? Não, assim, parou as atividades, então foi todo mundo para casa, né? E aí começou, enfim, as mães, os pais, enfim, especialmente as mães, alunos mais velhos, a entrar em contato com os professores e falando do cotidiano, né? E foi rapidamente, né? Rapidamente começou o pessoal a falar, puta, tá difícil, tá faltando, tá começando a faltar comida, né? Tá complicado e tal, não sei o quê. Então as pessoas, assim, a gente muita muita satisfação de poder ter sido, estar sendo, né, uma referência social, um suporte social para essas famílias, né? Não só dando a cesta, né, mas eles
Voltei. Tocou um alarme aqui. São parte de um grupo ali, né? Não estão sozinhas, né? Isso tem sido assim muito satisfatório, né? Porque realmente a gente está podendo dar um suporte para essas pessoas, essas famílias, na hora que elas mais precisam, né? Então, isso, enfim, através do esporte, o que a gente fez foi criar um grupo de esporte que na hora do aperto de vida, né, é ali que está se apoiando. E está caminhando bem? Ah, a gente tem muito ainda, viu? Tem muito ainda. Sim, tem 5 mil famílias, né? Então, vai em torno de 400 mil por mês, não é pouco, né? Então, a gente está... A metade disso aí é que a gente tá ainda correndo para... Falta metade ainda do primeiro mês. Por aqui a gente está nessa migração que você está acompanhando do Pão no Corona para o Vencendo Juntos. E estou vendo que a Rams está aqui também, a Rams está ajudando. Eles estão falando com o Kevin, com o pessoal da Atletas também, ver se apoiam também. E a ideia é ampliar, né? Era Pão no Corona, a gente está migrando para o nome Vencendo Juntos. E alguns atletas com projetos sociais que ainda não tinham começado as suas respectivas campanhas, né? E estavam começando a querer fazer algo, se associaram, mas aí estou falando minha, né? A pretensão é que isso seja um projeto ainda maior e consiga atingir ainda mais gente, né? E tem algumas pessoas como o Guga, Gabriel Medina, Bernardinho, uma galera que já está entrando, Minotauro, Daiane, agora tem que ver aqui, né? Tem uma galera. Vou te encher o saco também. A gente está pensando em fazer um segundo. Tem um filmete que vai começar a veicular semana que vem, depois fazer outro e tentar fazer um barulho grande. E nesse movimento, assim, Ana, não sei se você. Eu sou pureza, né? Eu sou otimista. Eu estou achando que essa pandemia. Eu sei que isso aí é clichê, a gente já viu várias pessoas falando, a chance de voltar tudo igual é grande, mas eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo um movimento de transformação de mundo que eu acho que vai ser permanente, assim. Eu acredito. A gente está vendo que não dá para ser do jeito que estava. O mundo não tem fronteiras nesse tipo de situação. A gente não tem como fugir desse tipo de problema, e, na verdade, tantos outros, né? Eu acho que a gente começa a olhar para as coisas de um jeito diferente, né? Eu não sou muito patriotista, nunca tive esse patriotismo de... Eu sempre fui um cara de gênero humano mais do que de nação. Eu acho que a gente tem que estar junto, não importa de onde a gente esteja, a gente tem que olhar o mundo com mais carinho, sabe? E acho que isso pode acontecer depois. Você vê empresas que pensam só em performance, eu acho que elas vão ficar para trás. Os negócios têm que ser construídos, eu acho que desde o início, já pensando no outro, não dá mais para você pensar em criar uma relevância para depois olhar para o lado. Você tem que criar propósito desde o início. Eu tenho falado muito isso lá com o nosso time no Reação, que a gente não precisa estar de pé para começar a levantar os outros. Eu acho que quando você começa a levantar os outros, mesmo olhando para o lado, mesmo ainda não estando de pé, você cresce mais, você cria uma reação em cadeia. Eu acho que essa campanha está sendo um exemplo disso. Né? Eu falei outro dia, não me lembro aonde, mas a gente começou a migrar todo o conteúdo do Reação para o online, né? Então a gente está fazendo tudo é novidade para a gente. A gente agora está com essa campanha, agora com uma segunda fase da campanha, tudo crescendo e a gente está crescendo junto, sabe, em time. Eu acho que as empresas vão começar a olhar mais para o lado, as pessoas vão começar a olhar mais para o lado. Eu acho. Eu acho que exemplos que hoje a gente tem no mundo não funcionam, não funciona. O capitalismo do jeito que é também não funciona. A gente tem que repensar o modelo de mundo mesmo. Acho que a gente tem essa oportunidade, Flávio, mas tudo depende de como das condições para lutar por isso, né? Eu me preocupo bastante, sabe? Assim, a gente está vendo assim, muita gente perdendo emprego, gente mais simples com dificuldade de renda, né? Então, empresa assim, a gente começar a fazer uma análise assim mais fria, né? Tem muitas empresas que estão passando dificuldade, empresas pequenas, médias, grandes, né?
E é preciso ter um pacto de país para avançar nesse sentido que você fala, né? Eu também torço muito para que a gente saia melhor dessa crise, porque o que se mostra é que ficou claro, né? Tudo que era, enfim, meio cobertado ou meio não tão claro, né? Se tornou claríssimo com a pandemia, né? A desigualdade, né? A diferença, enfim, a gente vai ver cada vez mais como vai estar o nosso sistema, né, público de saúde, que está já chegando no limite em algumas capitais, né? E a tendência é aumentar. A gente vê o nível de mortalidade das classes mais baixas. A gente vê, enfim, o crédito que é anunciado, mas é difícil de ter acesso. Todas são coisas práticas que estão, a gente no dia a dia está vendo por aí. Hoje eu tive que... A gente tem, enfim, durante, sei lá, desde 2011 que a gente tem parceria com a Petrobras, né? A Petrobras está com um problema seríssimo, né? E hoje, enfim, agora em abril acaba o contrato, a gente não sabe se vai ou quando vai conseguir renovar ou se vai conseguir renovar. Hoje a gente teve que mandar a gente embora. No mês que vem, para não, como assim, tem uma equipe grande, né, no projeto grande com a Petrobras, a gente fez o que deu para fazer. E mesmo assim, tivemos que mandar a gente embora, a gente vai cortar 25% de todo o salário de todo mundo a partir de maio, para não mandar mais gente embora, né? Então, enfim, tem isso é o caso que acontece com a gente, mas com muitas empresas, né? Então, é preciso que se fale mais sobre isso, né? Até porque a gente tem, até no próprio esporte, né? Vamos começar a falar de esporte agora. Como é que vai ser o futuro do esporte competitivo, né? Enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver um tratamento, como é que vai ser? Né? Estava vendo na Europa, acho que a Alemanha já está treinando, né, os times de futebol. Então, estão preparando a volta dos campeonatos de futebol. Acho que na Coreia já está voltando. O UFC ou alguma coisa parecida nos Estados Unidos. E o futebol alemão e o futebol italiano, né? Acho que holandês também. Mas aí na Alemanha tem uns times treinando em grupos de 4. Então vai ficar numa concentração enquanto durar a competição, testes semanais, estão testando protocolos, né? Treinar em grupos pequenos. Como é que vai ser essa competição? Acho que tem muita coisa assim que a gente está muito incerta, né? Muita coisa incerta para o futuro. Acho que a gente vai ficar bastante tempo ainda até poder ter uma normalidade em vários setores. O esporte é um deles, né? E assim, o Brasil já está investindo 7% do PIB para mitigar as questões da pandemia, né? Um tempo atrás eu vi um gráfico, né, países da Europa, né, cotas muito maiores, né, de suporte para a sociedade, né, para poder passar por isso, né? Porque senão, Fábio, o que vai acontecer é que os mais ricos vão ficar mais ricos, os mais pobres vão ficar mais pobres, né? Se não for feito nada para dar um suporte e mudar essas lógicas do que a gente vive até agora, de como é que se organiza os orçamentos públicos, como que se organiza as relações na sociedade entre o público e o privado, como que se, enfim, quais são os pactos de país que se faça, né? Qual é o povo que a gente vai olhar? Vamos olhar para qual povo? Uma parte? Ou olhar para o todo, né? Se não for feito nada do jeito que está indo, não por osmose não vai acontecer. E no esporte eu tenho bastante preocupação, viu, Flávio? Assim, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso de uma maneira madura e antecipando as coisas, né? É muito fácil. Esportes individuais talvez seja um pouco mais, mas mesmo assim, imagina a luta, né? Em que contexto que você vê voltar uma competição de luta, né? O problema também do esporte, pensando mundialmente,
é você fazer uma competição importante com os países em situações desiguais de treinamento, você acaba não tendo um princípio basilar aí do olimpismo, que é dar igualdade para todo mundo de treinamento, né? De todo mundo chegar em condições apropriadas. Então, a Olimpíada, bom, ela foi adiada para o ano que vem, uma data, na mesma data para o ano que vem, julho e agosto. Mas a real é que a gente não tem a menor ideia, né? Eu acho que eu, pelo menos, não tenho. Eu acho que a gente não sabe ainda, a gente não sabe nem como é que é a imunização, se a pessoa que tem, ela pode ou não pode ter de novo. Eu acho que está tudo. A gente ainda está muito no escuro para ter uma previsão. A Federação de Judô, ela começou a prever, essa semana que saiu, né? Esse ano não vai ter Olimpíada, não teria Mundial, então talvez tenha um Mundial no começo do ano que vem, antes da Olimpíada. E o ranqueamento que terminaria, o ranqueamento olímpico terminaria agora em maio, terminaria em junho do ano que vem, para a Olimpíada. Então você abre porta para muita gente que não estava dentro da Olimpíada, que ainda pode voltar a sonhar, e eventualmente vai fechar a porta para outros que já estavam classificados, né? Então é uma transformação enorme. Você vê alguns caras, algumas modalidades, por exemplo, o UFC, o Dana White, que é um cara, digamos, peculiar, ele quer fazer de qualquer jeito logo o UFC. Então ele está com ideias. Ele, por exemplo, pensou numa ilha da luta, deu uma ideia da Ilha da Luta. Bota uma ilha que você não tem legislação americana de visto e de entrada e saída e bota todo mundo lá, né? Então, eu acho que talvez com criatividade, vou dar um exemplo da luta, tá? Você pode fazer talvez uma ilha da luta, os atletas chegam um mês antes, cada um numa casa, todo dia com exame, um mês depois não apresentaram nenhum sintoma, estão limpos, lutam, ficam mais um tempo e voltam, não sei. Mas eu acho que ainda é muito prematuro, muito precoce a gente pensar num reinício porque mesmo sem público, né? Porque você envolve transporte, o cara vai de um lado para o outro, você leva para tudo que é lado, né? Então acho que ainda está muito sério para a gente pensar num recomeço ainda. Eu acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho, minha opinião. É, eu vi acho que era exatamente o futebol alemão, 240 sem público, né? 240 pessoas envolvia um jogo entre jogadores, comissão, árbitros, TV, né? É um povo, né? É um povo. É. Enfim, e cuidado do que eu falo assim, da gente conversar seriamente sobre isso e se preparando dentro dos nossos projetos, porque como manter o esporte e a atividade física sistemático na vida das pessoas, né? As escolas, como é que vão funcionar, enfim, o que a gente pensa de cara, eu estava pensando na caravana, a gente faz um projeto caravana, um, um mês em cada cidade, né? A gente faz uma semana de evento. Faz evento para 3 mil crianças, são 500 crianças ao mesmo tempo no campo, né? E já está cortando para metade, né? Nós estamos fazendo uma previsão, como é que nós vamos fazer na volta e tal. Então, ir buscando maneiras com base na ciência, com base no que está acontecendo nos países que já estão na nossa frente, né? Para ver como é que organiza, porque não pode sumir, né? Porque precisa ter uma presença de uma maneira que funcione. Porque é né, atividade física, o esporte, você não vê sumir da nossa sociedade, né? Mas como é que ele vai funcionar? Acho que é o próximo passo aí para a gente sentar sentar as pessoas, né, no próprio âmbito da Atletas pelo Brasil,